Capítulo 709. Quando Klein olhou para o bar, que estava tão silencioso que podia ouvir a respiração, ficou surpreso. Só então entrou e foi direto para o balcão do bar como se nada tivesse acontecido. Eu deveria mudar minha aparência na próxima vez que vier, ele pensou frustrado, quase dando uma palmada no rosto. A falta de conhecimento de UKFA de que German Sparrow havia caçado com sucesso o Slaughter Kirchhoff fez Klein acreditar que as últimas notícias não haviam chegado à Cidade da Generosidade, e ele corajosamente foi ao bar das algas marinhas. Para sua surpresa, o problema estava em UKFA, que manteve distância dos grupos de aventureiros. Ele estava um pouco atrasado nas notícias, e a infâmia do aventureiro maluco já havia se espalhado entre os piratas do arquipélago Horsted. Suspirando silenciosamente, Klein sentou-se em frente ao balcão do bar e bateu no balcão de madeira. Um copo de cerveja do sul. 6 centavos. O barman engoliu a saliva com grande dificuldade. Klein tirou algumas moedas de cobre e colocou na frente dele. Sem mudar de expressão, ele perguntou: algum desenvolvimento recente? O barman pegou o dinheiro e entregou cuidadosamente a cerveja a German Sparrow. Então, ele forçou um sorriso e disse: o almirante Amirius Rievelde foi transferido de volta para Backlund. O almirante Robert Davis o substituiu, tornando-se o comandante naval de mais alto escalão das águas vizinhas do reino. A situação do arquipélago é um pouco tensa e muitas tripulações piratas enviaram pessoas para recolher informações. O almirante Amirius acabou sendo implicado por seu irmão e perdeu seu posto. No entanto, desde que ele não estivesse diretamente envolvido, as coisas não poderiam piorar para ele quando se considera seu status de semideus. No mínimo, ele poderá manter o tratamento que recebe como almirante. Nada acontecerá com sua família também. Assim que o assunto for resolvido, ele ainda poderá ter uma chance de ser um membro de alto escalão da Marinha. Klein engoliu a cerveja e perguntou de passagem: de qual família é Robert Davis? Não, ele não é um nobre. Ele é um dos raros oficiais que lentamente subiu na hierarquia até almirante. No Mar Berserk, na Ilha Sônia e em Balan Leste, ele prestou muitos serviços meritórios. O barman relembrou os elogios que os jornais fizeram recentemente ao almirante Robert Davis. Após uma pausa, ele disse: no entanto, ouvi dizer que ele recebeu o patrocínio de muitos nobres. Sim, na Marinha Imperial, os almirantes que são da família real ou aristocratas, ou que têm laços estreitos com eles, representam pelo menos 80%. Os 20% restantes são principalmente contra-almirantes. Klein já sabia da situação há muito tempo pelos documentos que recebeu de Amirius Rievelde. Comparado a isso, o exército era muito melhor. German Sparrow não continuou perguntando porque parecia se concentrar em beber. O barman acrescentou: nos últimos 2 ou 3 meses, a resistência tem estado muito ativa. Eles têm tentado constantemente destruir ferrovias ou estabelecer bloqueios em vias públicas. Eles deram uma grande dor de cabeça ao gabinete do governador-geral, forçando-o a enviar um grande número de soldados para manter um fluxo regular de tráfego. Contudo, o exército da resistência raramente entra em confronto direto com eles. Eu estou ciente disso. Está tudo a correr de acordo com os meus planos. Num local onde os nativos e os mestiços representam 80%, não é difícil para a resistência reunir informações precisas. Juntamente com patrocinadores externos, não seria difícil para eles sobreviverem por curtos períodos de tempo. A razão pela qual eles estavam em uma situação terrível no passado foi porque Calvitoa era uma serpente marinha irracional. Muitas vezes, eles atacavam pontos importantes de uma cidade, lutando de frente com a marinha e o exército do reino Loen.
Klein murmurou para si mesmo, deliciado, enquanto bebia outro gole de cerveja. Ele também alertou a resistência para não ser excessivamente ativa. Se eles encurralassem o gabinete do governador-geral, o Reino Loen poderia enviar Beyonders da sequência 5, ou até mesmo semideuses que fossem bons em perseguição e rastreamento. Com a força da resistência, não havia como resistir. Em nome do Deus do Mar, as instruções de Klein eram manter e melhorar ligeiramente a situação atual e aguardar que a situação global mudasse. Isso não estava muito longe. De acordo com os vários assuntos sobre os quais a senhorita Justiça teve resposta, e com o enforcado dando uma visão que afirmava isso, era certo que uma vez que o reino de Loen terminasse suas reformas internas e fizesse com que o navio de guerra blindado original e recém-adicionado se tornasse sua principal força em combate, uma guerra contra as colônias do continente sul era inevitável. Ele bebeu sua cerveja silenciosamente até que o barman terminasse. Então colocou o chapéu, levantou-se e saiu do bar, indo direto para sua pousada. No caminho, viu crianças de pele bronzeada e cabelos cacheados e indígenas com jaquetas e pantalonas marrons. Essas pessoas ou abriram caminho horrorizadas sem sequer olhar para cima, ou ficaram curvadas em um canto, olhando para Klein com uma expressão complicada nos olhos. Klein curvou impotente as pontas dos lábios enquanto voltava silenciosamente para seu quarto. Ele não mudou imediatamente sua aparência e foi aos vários bares em busca de piratas. Isso porque tinha certeza de que eles se esconderiam a noite inteira e não apareciam novamente. No momento em que Klein estava planejando entrar nas viagens de Groselha para explorar, houve uma batida em sua porta. Sem precisar perguntar, tudo o que fez foi apertar a maçaneta quando a aparência do visitante surgiu naturalmente em sua mente. Era um homem de meia-idade vestido com um casaco vermelho escuro e calça branca. Ele usava um chapéu em forma de navio. Os cantos dos olhos e da boca, assim como a testa, apresentavam rugas claras. Ele não era outro senão o capitão da Ágata Branca, militar, Justo Eland. Impressionante! A notícia de que eu apareci em Bayan se espalhou e ele conseguiu descobrir onde estou hospedado. Claro, é porque não tentei me esconder. Usei meus documentos de identificação diretamente para fazer o check-in. Klein girou a maçaneta e abriu a porta. Ele o cumprimentou educadamente. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz em vê-lo de volta a Bayan. Eland tirou o chapéu e entrou no quarto sem reservas. Alguma coisa? Klein puxou uma cadeira e sentou-se. Eland sentou-se à sua frente e riu. Visitar um amigo não é o assunto mais importante? Você fala muito bem. Pena que o Anderson se foi, ou ele pode aprender com você. Klein se sentiu agitado por algum motivo. Ele manteve seu estado habitual e olhou nos olhos de Eland. Tudo bem, você fez sua visita. Eland parecia ter esperado tal resposta. Ele sorriu e disse, você ainda se lembra de Dona? Claro, ela e seu irmão são adoráveis. Eu me pergunto se eles se recuperaram do susto que lhes dei da última vez e desistiram de qualquer curiosidade pelo mundo misterioso. Klein respondeu calmamente, eu não tenho amnésia. Esquecer assuntos sem importância ajuda a nossa saúde mental. Isso não foi dito pelo imperador Roselle. Eland explicou simplesmente. Você não disse ao pai de Dona que ele deveria postar um anúncio na manchete da manhã de Sônia por 3 dias seguidos, pedindo para comprar a carne curada especial de Damir se ele precisasse de sua ajuda? Ele fez isso recentemente, mas infelizmente você não estava em Bayan ou nos mares próximos. O que aconteceu depois disso? Os instintos de Klein lhe disseram que Dona e sua família não estavam em sérios apuros com base na atitude relaxada de Eland. Eland riu e disse,
Ouvi sua conversa naquela época e, depois de descobrir o anúncio, visitei-os usando o endereço. Como você sabe, Donna é uma menina adorável. Ela me lembra minha filha. O assunto não é muito complicado. Urd, que é o pai de Donna, teve um monte de bens valiosos saqueados pelo capitão maluco. Isso o mergulhou em uma situação econômica terrível. Embora não seja tão ruim quanto ir à falência, a vida para ele definitivamente piorou. É por isso que ele deseja contratá-lo para recuperar as mercadorias. Eu sabia que você não estava em Bahia naquela época, então tive que recorrer aos meus próprios canais para ajudar Urd a recuperar as mercadorias a um preço razoável. Capitão Maluco? Klein primeiro achou o título familiar antes de se lembrar de onde o tinha ouvido antes. De acordo com a ruiva Helene, a entrega de escravos da contra-almirante da Peste Tracy para a seita da Demônia foi repassada ao capitão maluco Connors Victor. Este último parecia ter ligações estreitas com muitos dos traficantes e mercadores de escravos do reino de Loen. E isso estava ligado à verdade por trás dos desaparecimentos humanos nas colônias, bem como à razão subjacente da grande poluição de Becklund. Sempre tentei investigar esse assunto. Quando ataquei Tracy, essa foi metade da razão, mas infelizmente não tive sucesso. Mais tarde, eu estava ocupado atuando na digestão da poção e em minha busca por sereias, então abandonei temporariamente minhas investigações. Os pensamentos de Klein correram enquanto ele perguntava sem um olhar perturbado: onde está o capitão maluco agora? Urd já recuperou seus bens, respondeu Eland, enfatizando que o assunto havia sido resolvido. Klein olhou para ele e repetiu: onde está Connors Victor agora? Eland balançou a cabeça, exasperado. Não tenho ideia, mas seus subordinados ainda estão em Bayan tentando reunir informações. Como sabem, o almirante Amirius regressou a Becklund e foi substituído pelo almirante Davis. Muitas mudanças estão em vigor, então os piratas precisam ter uma nova forma de lidar com a situação mais recente. Portanto, acho que o navio de Connors está atracado nas sombras de uma das ilhas próximas, mas isso é um palpite sem forma de confirmar. Depois de ouvir em silêncio com as mãos entrelaçadas, Klein disse: obrigado. Eland exalou e olhou pela janela enquanto sua expressão rapidamente se tornava solene. Vim aqui hoje para dizer que você é muito chamativo. Os superiores estão começando a prestar atenção em você. Uma potência que pode facilmente matar Kirches não seria ignorada. É melhor você parar de usar essa identidade para fazer check-in, caso contrário, você poderá enfrentar alguns problemas difíceis. Klein assentiu seriamente e disse: tudo bem. Ele ficou muito grato pelo aviso do capitão Eland, mas não demonstrou isso em seu rosto. Depois que Eland partiu, Klein imediatamente mudou de aparência, trocou de pousada e confirmou que não foi rastreado pelos militares. Depois de fazer tudo isso, começou a considerar a busca pelo capitão maluco Connors Victor. Para outros, esta era uma tarefa extremamente difícil, mas Klein tinha um truque na manga. Era usar o cetro do deus do mar e se comunicar com criaturas marinhas próximas. Enquanto Connors Victor estivesse nas águas do arquipélago Horsted, não havia como ele se esconder de Klein. Claro, era necessário que ele tivesse tempo suficiente para realizar a busca. Ponto.